Boa tarde a todas, né, estamos aqui entre mulheres, né, gostaria de agradecer a presença de vocês na oficina de recursos de informação para pesquisa. Nós temos aqui o prazer, né, de ter a Daniela Pires, nossa bibliotecária da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que vai ser a facilitadora desta oficina. Gostaria de te agradecer, Daniela, pela presença, por aceitar prontamente o nosso pedido. É um tema, assim, muito importante para a pós-graduação, e nem sempre as pessoas têm acesso a essa informação ou sabem muito bem onde buscar. Então, te agradeço por poder facilitar aqui para nós o acesso a essas informações, né. Eu vou pedir para você começar se apresentando, contando um pouquinho da sua trajetória, fazendo também a sua descrição, né, sua autodescrição, para depois possibilitar também o acesso, né, às pessoas, tornar a sessão mais inclusiva, tá. Precisando de alguma coisa, estou por aqui. Então, eu vou fazer a minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher morena, de cabelos até um pouco mais para baixo do ombro, castanho escuro. Eu uso óculos e eu estou vestindo uma camisa azul. E eu sou bibliotecária há 17 anos aqui na USP. Eu sou formada em biblioteconomia pela Federal de São Carlos e eu tenho um MBA em gestão pública pela FEA de Ribeirão. E eu entrei em 2005 aqui na USP, eu trabalhei já em algumas bibliotecas da USP, entre elas a Biblioteca Brasiliana, Rita e José Mindrin, que foi a primeira unidade que eu trabalhei aqui na USP. Fiquei por 10 anos na Biblioteca Mindrin, né, e fui da equipe que trouxe, que trabalhou na construção do edifício, que hoje é o Edifício Brasiliana. E também trabalhei na Biblioteca do Conjunto das Químicas e desde 2019 eu estou aqui na Biblioteca da Faculdade de Educação, trabalhando especificamente no serviço de referência. Então, quem já foi à biblioteca provavelmente já deve ter sido atendido por mim. Então, eu sempre fico ali no balcão da biblioteca também. E estou sempre à disposição, né, dos alunos e da comunidade em geral que precisa usar a nossa biblioteca aqui da Faculdade de Educação. E a ideia da apresentação de hoje, né, é, na verdade, apresentar como a gente tem alunos da pós-graduação que estão em momentos diferentes, né, da sua pesquisa acadêmica. Então, a ideia é apresentar para vocês todo o conjunto de recursos que a gente tem disponíveis para os alunos aqui não só para os alunos, mas para todos os pesquisadores em geral, aqui na USP, também fora da USP, para que esses recursos, na verdade, possam auxiliá-los em algumas questões básicas que os estudantes acabam enfrentando ao longo da sua trajetória acadêmica, seja no início, no meio ou quando estão terminando e precisam fazer a ficha catalográfica da sua tese ou da sua dissertação. Então, a ideia é apresentar esses recursos e me colocar e colocar a biblioteca da Faculdade de Educação à disposição de vocês, caso vocês queiram se aprofundar em algum dos temas e das ferramentas que vão ser apresentados aqui. Então, já logo de início, como bibliotecário de referência aqui da biblioteca, eu estou à disposição de vocês para aquilo que vocês vierem a precisar no decorrer da trajetória acadêmica e dessa jornada que a gente sabe que é tão difícil, que tem tantos percalços, mas hoje
a gente também tem muitos recursos que podem auxiliá-los nesse caminho. Na verdade, a gente tem, né, à disposição de toda a comunidade da USP cerca de 48 bibliotecas. Essas bibliotecas hoje, na verdade, elas integram o que antes era chamado Sistema de Bibliotecas, hoje é uma agência USP de bibliotecas e coleções digitais, que é a ABCD. Até o ano passado era a Agência USP de Informação, Águia. A partir desse ano, com a nova reitoria, passou a se chamar ABCD. E a gente é um sistema composto por 48 bibliotecas e todas essas bibliotecas elas estão à disposição dos alunos e pesquisadores da universidade para poderem acessar os recursos que a gente tem nas bibliotecas. Então, hoje, com a sua carteirinha da USP, você consegue emprestar livros em qualquer biblioteca da USP e por meio do empréstimo entre bibliotecas, a gente consegue trazer livros de bibliotecas que estão fora do campus, então a gente consegue trazer para vocês livros de Ribeirão, São Carlos, Bauru, da Unesp, para que vocês possam utilizar os livros de todas as bibliotecas da USP. Aqui, a nossa biblioteca, na Faculdade de Educação, ela é uma biblioteca referência na área de educação, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina. A gente oferece atendimento a pesquisadores de qualquer lugar do mundo, na verdade, que precisam utilizar o nosso acervo, que é composto por mais de 250 mil obras, entre livros, revistas, teses. E, além disso, a gente também oferece uma série de recursos, né, como capacitações, orientações, os espaços da biblioteca, a rede Wi-Fi da USP, para que vocês possam utilizar não só os livros que nós temos, né, não só os recursos bibliográficos que nós temos na biblioteca, como também todo um espaço que quem já visitou a biblioteca sabe que é um espaço muito bom e muito gostoso de se estudar aqui na nossa faculdade, né? Além disso, a gente também tem uma biblioteca de coleções especiais e livros didáticos, que é uma biblioteca também referência na área de livros didáticos. A gente tem cerca de quase aproximadamente 20 mil livros didáticos, que contemplam todas as disciplinas, inclusive disciplinas que nem existem mais, como o SPB, Educação Moral e Cívica. Então, é um acervo que vai desde o século XIX até os dias atuais de livros didáticos e que também estão à disposição dos pesquisadores para fazerem as suas pesquisas. Os livros, né, diferente dos livros da biblioteca, que quem já foi na biblioteca sabe que os livros que estão no térreo da biblioteca todos podem ser emprestados. Nas coleções especiais, a gente com horário agendado e os livros não podem ser emprestados porque nós temos também numa biblioteca de coleções especiais a função de preservar alguns títulos, né? Então ali, além dos livros didáticos, nós também vamos ter livros raros, livros antigos, coleções de professores. Então a gente tem a coleção do professor Azanha, agora também vai vir a coleção da professora Lisete, nós temos a coleção do professor Celso Rui e uma série de outras coleções à disposição de vocês. Então, além do acervo, né, a gente também tem uma série de salas de estudo em grupo, e uma série de recursos para que vocês possam também, para aqueles que precisam passar o dia no prédio da biblioteca.
E agora, na verdade, o objetivo dessa apresentação, na verdade, é trazer para vocês os recursos que vocês podem vir a utilizar em vários momentos, né, da pesquisa acadêmica. Como a gente sabe que, por exemplo, essa semana a gente tem alunos em vários momentos, né, da pesquisa acadêmica, tanto alunos que já estão começando, né, a sua pesquisa, como já alunos que já estão mais adiantados. Então, a ideia é a gente percorrer todos esses momentos e apresentar para vocês tudo aquilo que a gente tem na universidade e também fora da universidade à disposição de vocês, para que vocês possam se dedicar àquilo que é o mais importante, que é a pesquisa em si. Então, a primeira coisa que é importante apresentar para vocês é que, assim, a USP ela tem uma série de aplicativos que para auxiliá-los nos diversos momentos que vocês estiverem na universidade. Então, tem desde da carteirinha digital, que é o e-card, que vocês podem utilizar para fazer empréstimos, inclusive no balcão da biblioteca, para usar o CPU, USP ou para acessar o restaurante universitário, como também a gente tem aplicativos para o cardápio e o aplicativo das bibliotecas da USP, que é muito bom para você poder gerenciar, por exemplo, os livros que você tem emprestado nas mais diversas bibliotecas da USP. Como alunos da pós-graduação, vocês podem emprestar até 15 livros por 21 dias, podendo renovar por até 3 vezes consecutivas esses livros. Então, além de vocês terem acesso no aplicativo de bibliotecas ao catálogo da universidade, né, ao Dédalus, vocês também conseguem gerenciar os livros que vocês têm emprestados nas bibliotecas. Além disso, a gente tem na agência USP, né, de bibliotecas e coleções digitais, um portal de apoio ao pesquisador. Esse portal ele é muito interessante e ele vai abordar vários aspectos. Então, desde aquele aluno de pós-graduação que precisa acessar uma base de dados e quer saber quais são as bases de dados que ele tem à disposição na sua área de pesquisa, até, por exemplo, como escolher uma revista para poder publicar o artigo, por exemplo, para quem está no doutorado, que precisa publicar um artigo. Então, esse portal de apoio ao pesquisador, ele possui uma série de recursos, né, para os mais diversos momentos da pesquisa, que podem ajudá-los a fazer a melhor escolha, né? Tanto de qual revista publicar, qual a melhor base de dados, como eu faço para passar a minha pesquisa num software de plágio. Então, aqui nesse portal de apoio, vocês vão encontrar muitas respostas a muitas perguntas que podem vir a ser feitas no decorrer da pesquisa. Além disso, uma coisa muito importante é que muitos recursos da USP são por assinaturas, e esses recursos, para quem está fora da USP, eles só podem ser utilizados via rede VPN. Então, a USP ela disponibiliza essa rede, tanto a rede Wi-Fi, que é a EduROM, quanto a rede VPN, para que vocês possam acessar de qualquer lugar os conteúdos assinados, né? Então, por exemplo, se vocês forem acessar o Dédalus, ou se vocês forem acessar a Cielo, vocês não precisam da VPN, mas se vocês forem acessar, por exemplo, um portal de periódicos CAPES, uma base de dados como a JSTOR, por exemplo, vocês vão precisar, se vocês não estiverem usando um computador da universidade, ter essa rede VPN instalado ou no celular
ou no computador de vocês, né, no notebook, para poder acessar aquelas revistas que são assinadas e que são pagas. Então, para poder acessar, né, os recursos da USP, os recursos pagos, é preciso essa rede VPN. Inclusive, ex-alunos, né, podem acessar e podem ter acesso a essa rede VPN. Então, quando vocês forem ex-alunos, vocês podem se cadastrar no portal Alumni e assim vocês conseguem garantir, por exemplo, acesso a alguns recursos que a universidade disponibiliza, entre eles a rede VPN. E por que isso é importante, né? Porque para a gente poder ter acesso a essas bases de dados, as bases de dados, elas vão permitir que a gente faça uma etapa muito importante da pesquisa acadêmica, que é o levantamento bibliográfico, né? O levantamento bibliográfico significa aquela etapa em que a gente vai levantar as fontes de informação que vão dar um embasamento teórico para o nosso trabalho. Então, ele consiste no levantamento, na seleção e fichamento, ou na verdade seria a leitura, né, daquilo que vai embasar teoricamente o nosso trabalho. Mas uma coisa importante a se pensar momentos antes do levantamento bibliográfico, é como eu vou organizar as informações que eu vou coletar, como eu vou organizar as referências bibliográficas que vão ser coletadas durante esse levantamento bibliográfico, porque dependendo do tipo de pesquisa que vocês forem realizar, vocês podem ser que a coleta de referência de vocês seja muito ampla. Então, por exemplo, se você vai fazer um trabalho de revisão ou de estado da arte sobre um determinado tema, você com certeza vai levantar uma quantidade muito grande de referências bibliográficas, principalmente quando você pega, eu vou estudar tudo que foi publicado e eu quero saber tudo que foi publicado durante um período de 15 anos, 10 anos, 20 anos sobre um determinado tema. Então, para esse tipo de pesquisa, que é bastante ampla, existem algumas ferramentas que podem ajudá-los na organização das referências bibliográficas, ou, por exemplo, quando você vai fazer uma pesquisa que vai abranger, por exemplo, vários momentos, um recorte espacial, então você vai fazer, eu vou fazer da cidade de São Paulo, eu vou fazer do Brasil, e eu vou separar por região. Então, esses gerenciadores de referência, eles permitem que você consiga organizar suas referências da forma como você acha mais interessante para sua pesquisa. Então, vocês podem organizar por autor, por tema. E para isso, aqui, a gente tem, por exemplo, alguns, né, gerenciadores de referências bibliográficas, como, por exemplo, o EndNote, o Mendeley, o Zotero e o FME Workspace. E o interessante dessas ferramentas é que a maioria deles, ou praticamente todos, eles têm um plugin que permitem que você consiga vincular o seu gerenciador de referência bibliográfica ao seu trabalho do Word, no momento em que você vai fazer, por exemplo, a citação de um texto. Então, você consegue, por meio da instalação de um plugin, buscar no seu gerenciador e colocar no formato, por exemplo, se você for usar a ABNT ou se você for usar a APA, o formato de referência que você vai usar e de citação, e ele se conecta diretamente com o seu trabalho. Então, então, além disso, além de integrar aos processadores de texto, eles também vão ter uma série de outros recursos que vão ajudar o pesquisador na hora de organizar suas referências bibliográficas, porque
muitos trabalhos, né, precisam de muitas referências, ou aquelas referências que a gente vai coletando. Então, você está numa base de dados, você viu um artigo interessante, você consegue enviar as informações as referências desse artigo ou de vários artigos para o seu gerenciador de referências bibliográfico, simplesmente conectando por meio de um processo de importação e exportação, o que facilita bastante a vida principalmente para quem gosta de ter as coisas sempre organizadas, né? E fica, mas aonde eu li isso? Em qual base de dados eu sei que eu passei por algum artigo e agora eu não consigo me lembrar. Então, esses gerenciadores de referências, ou será que eu estava no computador da biblioteca, ou será que eu estava no computador da minha casa quando eu fiz o download daquele artigo? Então, o gerenciador de referência bibliográfica, ele vai justamente ajudar nessa compilação e nessa organização das referências bibliográficas que vocês vão encontrar ao longo da pesquisa que vocês forem fazendo. Então, na página da Agência USP, inclusive, há diversos tutoriais e treinamentos para que vocês possam utilizar esses gerenciadores de referência bibliográfica. Eu deixei aqui alguns links, mas também, caso vocês precisem de alguma informação, mais uma vez, a gente aqui na biblioteca, a gente está à disposição para ajudar vocês no uso desses recursos. Eu não vou me aprofundar, né, em como usar essas ferramentas, mas no final da apresentação vai ter o e-mail aqui da biblioteca e vocês podem entrar em contato conosco para poder, caso vocês queiram utilizar ou queiram maiores informações sobre essas ferramentas. Então, agora, né, eu vou falar sobre o levantamento bibliográfico. Então, uma vez que vocês já selecionaram uma ferramenta de gerenciamento de referências bibliográficas, aí a gente vai para o levantamento bibliográfico propriamente dito. E o que é o levantamento bibliográfico? É aquele momento em que você vai buscar as informações que os livros, os artigos, todo o referencial teórico para o seu trabalho. Para que o levantamento bibliográfico ele seja bem sucedido, existem algumas etapas que são muito importantes. Eu tenho atendido, né, vários alunos aqui na biblioteca, e embora pareça, né, uma etapa simples, né, então você vai pegar quais são as palavras-chave e vai colocar numa base de dados e ela vai te retornar com os resultados. Conceitualmente, assim, parece, né, a gente falando assim, parece uma etapa simples, mas ela não é. Ela é uma etapa em que muitas vezes os alunos eles chegam aqui e falam assim, olha, eu recuperei 5.000 referências, o que é muita coisa, porque é impossível você ler 5.000 artigos. Ou então, o oposto, né? Eu entrei na base de dados e eu só consegui 3 resultados. 5 resultados. Será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo a pesquisa certa? Então, é por isso que eu vou agora falar sobre essa etapa, porque ela é uma etapa fundamental. Embora vocês já tenham as palavras-chave, vocês, né, escreveram um projeto de pesquisa, então vocês já têm o tema na cabeça de vocês, a hora que vocês vão para a base de dados, vocês percebem que a coisa ela não funciona bem assim. Então, a primeira coisa que eu falo para os alunos é que, antes de ir para a base de dados, o tema da pesquisa ela precisa estar conceitualmente trabalhada na cabeça de vocês.
Então, vocês precisam saber qual é, além do tema, qual é a abordagem geográfica, a abordagem de tempo. Se, por exemplo, se vocês forem fazer uma pesquisa sobre estudantes vocês precisam saber se esses estudantes são estudantes do ensino primário, do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, se é o ensino superior, porque toda essa parte conceitual do trabalho vai influenciar bastante na hora que vocês forem para a base de dados. Uma vez que conceitualmente o trabalho de vocês já sabem exatamente o que é a pesquisa que vocês vão fazer, o segundo momento é estabelecer as palavras-chave. As palavras-chave, qual é a minha dica? Coloquem todas as palavras que vierem à cabeça de vocês e façam uma lista. Eu ainda uso caderno e caneta, né? Eu ainda funciono no papel e na caneta. Mas vocês precisam ter uma lista exaustiva de todos os termos, de todos os sinônimos daquele assunto que vocês estão pesquisando, porque às vezes vocês vão usar termos que a hora que vocês vão para a base de dados, aqueles termos não são os termos trabalhados academicamente. Porque uma coisa é aquilo que a gente pensa, outra coisa é como a academia usa aqueles termos nas palavras-chave. Então, fazer uma lista de todos os termos, com todos os seus sinônimos e tudo aquilo que pode estar relacionado àquilo que você está pesquisando é fundamental antes de ir para uma base de dados. Uma outra etapa que a gente chama de tradução dos termos, é porque muitas vezes a gente tem alguns termos conforme a gente pensa. Então, por exemplo, uma pesquisadora que eu atendi recentemente, que ela estava pesquisando sobre o homeschooling. Se vocês forem, por exemplo, numa base de dados nacional, vocês não vão encontrar muita coisa sobre esse termo homeschooling. Embora a gente fala educação em casa, o tema que vem na nossa cabeça no primeiro momento é homeschooling, a hora que você vai, por exemplo, para uma base de dados, você às vezes vai falar assim, nossa, mas ninguém estuda isso no Brasil? E sendo que, na verdade, a gente vai ter, por exemplo, educação em casa, educação no lar, educação familiar, que são termos, por exemplo, que, num primeiro momento, a gente não pensa neles, porque a gente vem uma coisa automática na cabeça da gente. Só que a hora que a gente vai para a literatura científica e para a linguagem científica, muitas vezes esses termos não vão se traduzir na forma como a academia se refere a esse tema que eu quero estudar. Então, é importante a gente ter e é por isso que é importante a gente ter essa lista com todos os termos e, no decorrer da pesquisa, a gente ir atualizando esses termos, porque homeschooling pode ser igual a educação no lar, educação familiar. Então, a gente vai precisar fazer essa tradução de termos. Um outro momento são a seleção das fontes. Eu vou apresentar várias fontes para vocês de informação, porque uma vez que eu fiz, meu trabalho conceitualmente, eu consegui traduzir o meu trabalho em palavras-chave, eu consegui ver quais são todos os sinônimos e todos os termos relacionados à pesquisa que eu estou fazendo. O próximo passo é a seleção das fontes de informação.
E aí é que é um problema, porque às vezes a gente não sabe, por exemplo, a diferença entre uma base de dados e um catálogo, onde eu pesquiso, onde eu faço um levantamento bibliográfico, por exemplo, eu vou no Dédalus, eu vou no Busca Integrada, eu vou no Periódicos CAPES. Então, saber onde estão quais são as fontes que melhor atendem a minha pesquisa, a pesquisa de vocês, na verdade, é fundamental. E aqui eu vou apresentar para vocês várias fontes e mostrar para vocês conceitualmente qual é a melhor fonte, né? Ou quais são os diferentes tipos de fontes para que vocês possam escolher qual a que melhor se encaixa na pesquisa de vocês. E aí, então, depois de feito todo esse trabalho, que parece simples, né? Mas é uma etapa bem longa, a gente vai para a pesquisa e para o levantamento bibliográfico propriamente dito, que aí sim é que eu vou sentar na frente de uma base de dados. E uma coisa que eu sempre falo para todos os alunos e para todos os pesquisadores que vêm aqui, para fazer um levantamento bibliográfico precisa de tempo. Eu sei que a gente vive numa época em que a gente acha que é só colocar, digitar ali, né, num campo de busca e que a resposta vai vir. Um levantamento bibliográfico, ele exige tempo. Vocês precisam de pelo menos umas 2 ou 3 horas para começar na frente de uma base de dados. Não adianta falar, hoje eu vou aproveitar o intervalo da aula e eu vou fazer a minha pesquisa. Infelizmente, não é assim. O levantamento bibliográfico, ele vai exigir que vocês leiam resumos, ele vai exigir um trabalho mesmo de pesquisa para poder selecionar quais são as melhores fontes de informações a serem usados na pesquisa de vocês. Mas, a hora que vocês forem entrar numa base de dados, aqui tem algumas dicas, né, do que vocês podem usar, porque vocês podem, inclusive, fazer expressões de buscas, de quase frases completas a hora que vocês vão entrar numa base de dados. Então, aqui você vai ter, por exemplo, os parênteses, as aspas. Então, por exemplo, vocês querem... Quando você entra numa base de dados e você coloca, por exemplo, ensino superior, por exemplo, só ele, tudo que tiver ensino e tudo que tiver superior, e tudo que tiver ensino superior junto, vai vir. Então, isso vai poluir bastante a pesquisa de vocês. Então, essas dicas, né, como parênteses, aspas, asteriscos, eles servem, na verdade, para minimizar o ruído, na verdade, né, do retorno da busca de vocês. Então, por exemplo, se o que vocês querem é ensino superior, então vocês precisam utilizar aspas. Porque aí ele só vai procurar tudo aquilo que tiver aquelas duas expressões juntas, aquelas duas palavras juntas. Então, se vocês querem, por exemplo, se vocês forem fazer uma pesquisa, por exemplo, que interesse para vocês, que venha, por exemplo, se vocês forem fazer uma pesquisa na Scopus, que é uma base que contém artigos em português, por exemplo, mas vocês também tiverem interesse que venha em outras línguas, então vocês podem, por exemplo, por meio dos parênteses, colocar, por exemplo, essas expressões todas juntas. Então, inclusive, ele vai estabelecer a ordem, né, dessas expressões. Então, vocês conseguem montar estratégias de pesquisa utilizando esses recursos, né? Então, inclusive depois aí
Viviane, a gente pode ver para como mandar esses slides para os alunos, para... Sim, eu ia sugerir isso para você, porque você colocou alguns links e algumas informações que acho que são muito importantes, né? Isso, na verdade, essa apresentação eu fiz, na verdade, para enviar, né, para vocês, porque eu sei que essa etapa, né, de quando a gente senta na base de dados, é uma etapa muito difícil, embora ela seja, aparentemente, né, é só eu sentar na frente de um computador e digitar, ela é uma etapa muito frustrante, muitas vezes na vida do pesquisador, né? Então, assim, aí depois eu encaminho para você ou para a Fabíola, não sei, para poder enviar não só para quem está presente aqui, mas para quem Sim. quiser. Você pode me encaminhar ou encaminhar para a Fabíola, eu deixo aqui o meu e-mail e eu vou gerar um relatório dessa sessão e eu vou ter os e-mails. A única coisa é que eu fui gerar o relatório de ontem, de uma mediação que eu fiz, e não apareceram todas as pessoas, aparece mais um relatório que tem os e-mails incompletos. Então, eu passando para a Fabíola, vocês têm um acesso também, né, as discentes, de buscar o material, tá? Qualquer coisa. Ou então, meu e-mail que eu deixo aqui no chat, vocês podem buscar, tá bom? E o meu e-mail também tá no final da apresentação, na verdade, o e-mail aqui da biblioteca, que é o e-mail que fica aberto aqui o dia inteiro na minha tela. Então, qualquer coisa que vocês precisarem também, eu encaminho também por esse e-mail, porque essas dicas aqui, elas são bastante valiosas a hora que a gente... Dependendo, inclusive, do tipo de pesquisa, elas são fundamentais. Você saber como é que você consegue retornar, por exemplo, uma busca por palavras compostas, por exemplo, ou, por exemplo, quem estuda, imagina quem tem que fazer uma pesquisa, por exemplo, na área de ensino de física, e aí entra numa base de dados e vai vir um monte de coisa de educação física. Então, como que você tira, por exemplo, o ruído da educação física para ficar só com física? Então, isso são tudo estratégias para você diminuir o ruído e aumentar o retorno positivo da sua busca numa base de dados. Então, aqui, onde pesquisar? E uma coisa que é uma dúvida comum é qual é a diferença entre um catálogo e uma base de dados? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas elas acham que, por exemplo, elas fazendo uma busca no Daedalus, elas estão fazendo um levantamento bibliográfico. E levantamento bibliográfico a gente faz em bases de dados, a gente não faz em catálogos. Por quê? Porque um catálogo, ele é uma lista dos itens existentes numa coleção pública ou particular. Então, ao fazer uma busca no catálogo, você não está fazendo, você está fazendo uma busca naquilo que as bibliotecas, por exemplo, da USP têm nos seus acervos. Você não está fazendo uma busca ampla, por exemplo, de tudo que foi publicado sobre um tema de um determinado período. Não, se aquilo está ou não presente no acervo de uma biblioteca. Então, essa é a diferença de um catálogo para uma base de dados. Por quê? Porque a base de dados, ela vai ser um conjunto de dados interrelacionados e organizados de forma a permitir a recuperação da informação. Então, elas não vão ser só um retrato, por exemplo, de uma coleção. Então, elas vão ser, por exemplo, um conjunto... Se você pega, por exemplo, uma base de dados como a Elsevier, ela tem um conjunto de milhares de periódicos indexados nessa base de dados,
cujos dados estão acessíveis por meio de um buscador. Então, diferente, por exemplo, do Daedalus, se você for fazer uma pesquisa, inclusive no Daedalus você nem consegue fazer uma pesquisa por artigo, porque a gente só indexa os títulos das revistas que a gente tem na biblioteca ou nas bibliotecas. Então, por isso, essa é a importância de saber diferenciar um catálogo de uma base de dados é crucial. Eu vou para um catálogo se eu quero, por exemplo, eu preciso pegar um livro para disciplina, que esse livro eu vou utilizar na minha pesquisa, eu quero ver se tem na biblioteca. Aí eu vou para um catálogo. Se eu quero fazer um levantamento bibliográfico, eu tenho que ir para uma base de dados. Eu vou mostrar, apresentar para vocês, então, né, os diversos recursos, né? Então, por exemplo, onde eu pesquiso livros? Livros eu posso pesquisar num catálogo de bibliotecas. Então, se eu quero saber, por exemplo, onde tem um livro, ou se tem um livro sobre um determinado assunto, eu posso ir para um catálogo de biblioteca. E o que é um catálogo de biblioteca? O Daedalus é um catálogo das bibliotecas da USP. Tanto é que, Daedalus é o banco de dados bibliográfico da USP. Então, ele vai dizer quais os livros que tem na USP. Os catálogos de universidades, por exemplo, é um lugar onde vocês podem buscar livros. Então, por exemplo, o catálogo da Unicamp, da Unesp, da UFSCar. Então, são catálogos de bibliotecas. Então, nesses lugares, vocês podem buscar livros. Um outro catálogo, e aqui esse catálogo ele é muito interessante porque ele é um catálogo mundial, então várias bibliotecas, por exemplo, disponibilizam os conteúdos das suas bibliotecas, né? Então há um meta-buscador, vamos dizer assim, que acessa os catálogos das bibliotecas, de várias bibliotecas do mundo, e então você consegue, por exemplo, nesse catálogo, saber, inclusive, se um livro que você precisa, em qual biblioteca está. Porque às vezes você entra no Daedalus, por exemplo, e você fala assim, nossa, não tem na USP, mas será que tem em outro lugar? A única forma, por exemplo, de você saber seria entrar no catálogo de biblioteca por biblioteca, porque a gente não tem um catálogo integrado, por exemplo, das bibliotecas. Isso é um problema, por exemplo, para quem pesquisa no Brasil, porque infelizmente a gente não tem esses consórcios, assim como a gente tem fora do Brasil, para poder ter um lugar mais ou menos centralizado para poder fazer uma busca. Então, geralmente, aqui no Brasil, a gente precisa ficar indo de catálogo em catálogo para poder pesquisar, né? Então, esse WordCat, ele não tem, mas ele possui várias bibliotecas do Brasil, onde vocês podem pesquisar sobre livros. Além disso, a gente tem bibliotecas digitais, várias, né? Então, por exemplo, uma biblioteca que é muito boa e que geralmente eu sempre uso é a Internet Archive. Ela possui milhões de livros, itens digitais de acesso, alguns inclusive é permitido o empréstimo de alguns livros. Então, assim, é uma biblioteca excelente, inclusive ela é uma biblioteca até de websites. Para quem pesquisa tecnologia, por exemplo, você consegue saber como que era páginas, sei lá, do UOL há 10 anos atrás. Então, para você poder ver, por exemplo, qual é o avanço, né, o avanço tecnológico, por exemplo, de sites, softwares antigos, músicas, programas de televisão,
é uma biblioteca assim, fantástica que eu sempre uso e que eu sempre indico, inclusive para quem quer passar um tempo na internet. A Internet Archive ela é um lugar bastante interessante. Vocês vão acabar descobrindo bastante coisa interessante lá. Além disso, a gente tem, né, para quem pesquisa essa área de livros didáticos, a gente tem aqui na biblioteca da Faculdade de Educação a maior biblioteca de livros didáticos do Brasil. Então, esse é o link, né, para o catálogo da Biblioteca do Livro Didático aqui, e que fica aqui na nossa biblioteca. Então, essa é a carinha dele, né? E o acesso a essa biblioteca é por agendamento, né? A gente, infelizmente, hoje na biblioteca, a gente tem praticamente quase 1 ou 2 funcionários em cada setor da biblioteca, então a gente meio que faz de tudo aqui, né, na biblioteca. Então, o acesso a essa coleção, a gente tem uma bibliotecária, né, que atende lá, e a consulta pode ser agendada pelo e-mail da biblioteca. Agora, onde pesquisar teses? As teses, elas podem ser pesquisadas nos catálogos das bibliotecas, porque, inclusive, na própria USP, a gente tem uma portaria que diz que todas as teses e dissertações defendidas na universidade, elas obrigatoriamente têm que ir para a biblioteca ou para o portal de teses da USP. Então, as teses elas podem ser pesquisadas nos catálogos das bibliotecas, mas também a gente tem portais específicos para esse tipo de documento. Então, a gente tem o portal de teses da USP, a gente tem a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e aqui é importante dizer que essa biblioteca digital, ela é uma biblioteca das teses digitais. Então, todas as teses que estão digitalizadas e disponíveis nos centenas de repositórios de teses que nós temos pelo Brasil, né, de todas as universidades federais, estaduais, que a gente tem, as teses digitalizadas, elas estão nesse portal de teses. Então, mas aquelas que não estão digitalizadas, por exemplo, ou que não são digitais, aí sim vocês precisam ir para os catálogos das bibliotecas. Se, por exemplo, se a sua pesquisa for posterior a 2010, provavelmente você vai encontrar todas as suas teses nessa biblioteca digital. Agora, se você faz uma pesquisa, por exemplo, de tudo que é anterior, se a sua pesquisa contempla, né, um espaço de tempo que é anterior a 2010 e você precisa fazer um levantamento de teses, aí você precisa ir para os catálogos das bibliotecas, porque a BDTD é somente para as teses digitais. E aí aqui, se a sua pesquisa for, né, abranger, a abrangência não for só o Brasil, né, então para você interessa aquilo que foi publicado e defendido em diversos lugares, né, independente da abrangência espacial, aí a gente tem a NDLTD, que é a Network the Digital Library of Theses and Dissertations, que ela vai reunir bibliotecas digitais de teses e dissertações de vários países do mundo. Então, aqui você consegue, inclusive, ver um estado da arte no mundo sobre as pessoas, sobre o que é que está sendo defendido nas universidades sobre o seu tema de pesquisa. Aí, onde pesquisar artigos? Artigos, a gente precisa ir para as bases de dados. Não em nenhum... com exceção do Daedalus, que a gente tem a base de produção, em que a gente indexa os artigos que são publicados pelos docentes, né, e pesquisadores da USP,
é só isso que você vai encontrar no Dédalus de artigo indexado. É só a produção científica da USP. Se você quiser saber quais são os artigos publicados no tema da sua pesquisa, você precisa ir para uma base de dados. E aí, qual a diferença do Dédalus para o busca integrada? O busca integrada, ele é uma busca integrada, ele vai integrar, porque o que é? Lembra que eu falei que a base de dados ela é um monte de dados, né, de diversos locais diferentes que são reunidos por meio de um grande buscador. Então, isso que é o busca integrada da USP. Então, a hora que você entra ali, você, além de ter acesso ao Dédalus, ao acervo físico da USP, você também vai ter acesso a uma série de bases de dados de acesso livre na sua pesquisa. Então, aqui você, por meio do busca integrada, você consegue fazer um levantamento bibliográfico, porque ele vai acessar Cielo, ele vai acessar vários portais de revistas abertas. Conteúdos assinados, então, por exemplo, se você... A JSTOR, por exemplo, são só as revistas indexadas na JSTOR. Então, você não tem acesso, você só tem acesso àquilo que compõe aquela base de dados. Já, por exemplo, busca integrada, o portal Periódicos CAPES, se você quiser também utilizar o buscador deles, você consegue ter acesso a tudo aquilo que está disponibilizado por meio de repositórios públicos. Se você for fazer uma pesquisa no Periódicos CAPES de artigos, você não está fazendo uma varredura nas bases de dados que são assinadas, porque as bases de dados corporativas, elas não abrem o acesso aos seus dados. Então, no portal Periódicos CAPES, no Busca Integrada, no Google Acadêmico, inclusive, vocês conseguem ter acesso a todos os repositórios de acesso aberto, não de acesso pago. Por isso que é importante selecionar a base de dados que vocês forem utilizar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a base de dados da Cielo, que fornece um acesso amplo, por exemplo, a coleções de periódicos da América Latina e Caribe. Então, o Cielo é uma base de dados de acesso aberto. Então, eu consigo, por meio do Google Acadêmico, por meio do portal Periódicos CAPES, por meio do Busca Integrada, também fazer uma varredura na Cielo. Então, eu posso fazer, claro, se a minha pesquisa fala, não, a Cielo é suficiente para mim. Então, você pode ir diretamente para a Cielo. Agora, se você quer varrer outros portais, né, de conteúdo aberto, aí o ideal é que você vá, por exemplo, para um agregador de conteúdos maior, como é o Portal CAPES ou o Busca Integrada. Além disso, a gente tem esse portal que chama Educa, que ele é um indexador online de periódicos na área de educação. Então, ele usa a mesma metodologia da Cielo para indexação de artigos. Então, vocês podem ver que a cara é até um pouco parecida com a Cielo, mas ele é específico da área de educação. E a gente tem também o Google Acadêmico. E aí, aqui... o que eu quero dizer para vocês é que assim, o Google Acadêmico, ele é muito interessante para quem está começando a pesquisa agora. Por quê? Aí vocês falam assim, mas você indica o Google Acadêmico para um levantamento bibliográfico? Num primeiro momento, sim. Por quê? Porque você vai conseguir, no Google Acadêmico, ele tem um algoritmo muito bom de varredura de repositórios abertos. Então, ele vai varrer todos os repositórios de teses, de dissertações, de artigos. Então, ele vai varrer Cielo, ele vai varrer DOAJ, ele vai varrer todos esses
esses grandes repositórios, essas grandes bases de dados de acesso aberto, mas por que ele é importante no começo da pesquisa? Porque você consegue jogar, por exemplo, o seu termo de pesquisa lá. Então, vamos supor que o seu tema de pesquisa seja homeschooling, ou seja, evasão escolar, e no ensino superior, e aí você vai conseguir, porque como ele traz em destaque o termo que você pesquisou, você consegue inclusive ver como que os seus termos se relacionam na pesquisa acadêmica. Então, ele é bem interessante para quem está começando e ainda não tem ideia de como pesquisa numa base de dados, para você poder interagir com os termos da sua pesquisa. Então, vamos supor que você coloque lá evasão, ensino superior. Então, aí você vai ver, mas será que a evasão, isso está ligado com a permanência estudantil? Mas será que ao invés de evasão, existe um outro termo? Então, assim, para começar, tipo, eu nunca entrei numa base de dados, eu estou começando agora a minha trajetória de pesquisa. O Google Acadêmico, ele é uma ferramenta muito interessante para quem está começando, justamente para poder fazer aquela etapa do levantamento bibliográfico que eu disse no começo, que é o quê? Como os meus termos de pesquisa se apresentam na linguagem acadêmica? Porque o Google Acadêmico ele vai te ajudar, inclusive, a definir os seus termos de pesquisa para que depois você possa ir para uma base de dados mais robusta, por exemplo, como a Scopus, a Web of Science, dependendo da pesquisa que você estiver fazendo. Então, fica aqui uma recomendação para quem está no começo da pesquisa científica, da pesquisa, do levantamento, né, da definição dos termos, do levantamento bibliográfico, para utilizar essa ferramenta. E, além disso, a gente tem os repositórios latino-americanos, que aí você consegue fazer uma varredura não só daquilo que está sendo publicado no Brasil, mas também daquilo que está sendo publicado nos países da América Latina e do Caribe, né? Então, aqui tem a indicação de vários repositórios de periódicos e artigos para quem quer realmente ter ampliar, né, o seu escopo de pesquisa, e para quem quer ter uma noção mesmo de tudo que está sendo falado sobre aquele tema, não só aqui no Brasil, como também na América Latina, né? E aí, a gente vai para as bases de dados em educação e multidisciplinares. E aí, na área de educação, a gente tem uma grande base de dados que é específica de educação, que é a ERIC, que é uma base de dados, inclusive a ProQuest. Na verdade, eu coloquei ela aí, mas eu olhei recentemente e a CAPES cancelou a assinatura da ProQuest. Então, para ir para a ERIC, precisa ir mesmo no domínio da ERIC, que inclusive eu vou depois colocar aqui nessa apresentação. Mas a base ERIC, ela é uma base cujo praticamente 95% do conteúdo está em inglês. Então, se a pesquisa que você vai fazer, você precisa E esse é, né, um grande problema para quem pesquisa e para quem precisa de levantamentos sobre o Brasil, ou em língua portuguesa, porque a gente não tem, como eu disse, um lugar que a gente possa falar assim, olha, você quer pesquisar sobre educação no Brasil? Esse é o lugar. Infelizmente, a gente não tem isso na área de educação. Por exemplo, eu trabalhei na biblioteca do Conjunto das Químicas, então a gente tinha, por exemplo, a PubMed, a gente tem, né, esses grandes agregadores de conteúdos, né, a Medline, a gente tem essas grandes portais, né, que você
Se você colocar, eu fiz meu levantamento bibliográfico na PubMed, ótimo, ninguém vai questionar nada, né? Porque é o grande... E a língua, né, de publicação dessas áreas é o inglês, então, se você quiser, inclusive, achar conteúdo em português, vai ser mais difícil, porque a grande área é o inglês. Mas, por exemplo, no caso da educação, não. Isso está mudando, né, um pouco, mas ainda grande parte das pesquisas que são focadas, por exemplo, no Brasil, a gente precisa passar por vários locais, assim, para poder fazer um bom levantamento bibliográfico. Mas a ERIC é a grande base de dados na área de educação que a gente tem disponível, né? Além disso, aí a gente, para poder fazer pesquisas na área de educação, a gente precisa ir para as bases de dados multidisciplinares, que são aquelas bases de dados que vão ter várias disciplinas indexadas ali dentro. Uma base muito boa para a gente na área de educação é a Scopus. Então, é uma base de dados, né, que possui conteúdos de várias disciplinas e em vários idiomas, e ela tem uma cobertura de várias áreas, né? Então, desde 1823 até agora, ela é uma grande base de dados, e o acesso a ela é via portal periódicos CAPES, né? Hoje, praticamente na USP, todas as bases que a gente assina são via portal de periódicos CAPES. A gente tinha, inclusive, antes, bases de dados que, por exemplo, eram assinadas pela USP para determinadas áreas do conhecimento, mas hoje todo o nosso portfólio de bases de dados, elas estão no portal Periódicos CAPES, e aí para acessar, por exemplo, a Scopus é preciso da VPN, e o acesso precisa ser feito via portal de periódicos CAPES. Então, isso é um problema, por exemplo, porque a CAPES deixou de assinar a ProQuest, que para a gente na área de educação era muito importante, porque ela indexava a base ERIC. Então, foi uma tristeza mesmo ver que a ProQuest... Né? Então, eu ainda não sei se foi por conta do prazo que acabou, o que aconteceu, mas a gente ainda tem esperança que a gente consiga novamente assinar essa base de dados, e aí a gente precisa ver como é que vai ser a política de assinaturas da CAPES, né? Mas todas essas bases de dados hoje são via CAPES. Então, a gente tem a Academic Search, que também é uma base de dados multidisciplinar, e ela também cobre a área de educação. E a gente tem a JSTOR, que é uma grande base multidisciplinar, e que ela tem uma cobertura bastante grande na área de humanidades, porque isso também é uma necessidade, né, dos tempos atuais, a gente ter esses conteúdos de humanidades, porque as humanidades, elas sempre foram tidas como a área dos livros, né? Onde as pessoas publicam livros, né? E isso tem mudado. Então, hoje a gente tem, por exemplo, várias bases de dados já com muito conteúdo. Então, assim, a publicação de artigos na área de humanidades, ela vem crescendo bastante. Então, por exemplo, a JSTOR hoje, ela é uma base de dados muito importante na área das humanidades. Aqui tem algumas indicações de fontes para quem precisa de estatísticas na área de educação. Então, a gente tem aqui diversas fontes, né, desde fontes internacionais, como a OECD, a CEPAL,
e aí as fontes nacionais, IBGE, o IPEA-Data, o INEP. Então, assim, para quem precisa e quem trabalha nessa área de estatísticas, eu deixo aqui a indicação dessas fontes, né? Algumas muito interessantes que permitem cruzamento de dados. Então, essa área de estatísticas em educação, né? Inclusive tem também o Banco Mundial, tem vários bancos de dados assim que são ferramentas para quem trabalha nessa área que são incríveis. Inclusive você consegue, sabe, plotar gráficos, é uma coisa bem legal. E aqui, para quem precisa saber quem são as pesquisas e os pesquisadores da sua área, então, se você quer saber, tem algum grupo de pesquisa que eu devo olhar com mais atenção, por exemplo, qual é a universidade que publica mais na área, por exemplo, de educação básica, de alfabetização. Então, aqui a gente tem os diretórios dos grupos de pesquisa, a plataforma Lattes, a biblioteca virtual da FAPESP, o repositório da CAPES, onde você consegue saber quem são os pesquisadores e quem pesquisa o quê, quais são as áreas de pesquisa, para que você possa, de repente, olhar com mais atenção. Então, quem são os grandes nomes da área que eu estudo, por exemplo, no Brasil, né? Quem são os grandes grupos de pesquisa? Porque aí você consegue, por exemplo, se você quiser fazer um levantamento do que tem sido publicado, então você vê, por exemplo, o pessoal da UFMG tem um grupo bastante forte na área de educação básica, por exemplo. Então, você pode direcionar, por exemplo, a sua pesquisa para um repositório da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, às vezes, ter uma ideia de quem são os pesquisadores, de onde estão os grupos de pesquisa, ajuda, por exemplo, a escolher, por exemplo, qual sistema de bibliotecas você vai entrar, qual repositório institucional você vai entrar, para poder ver o que é que aquelas pessoas estão publicando sobre o tema que você está começando a estudar. Isso é legal porque, como eu falei, como a gente não tem um lugar centralizado, então você precisa saber quem é quem e quem são os grupos de pesquisa para você poder falar, não, ao invés de entrar em 50 universidades federais, eu vou entrar na UFMG, na Federal do Rio de Janeiro ou na Federal da Paraíba, para poder direcionar mais a sua pesquisa. E aí a gente tem, né, a gente pesquisou, levantou. E só uma coisa que, inclusive, eu esqueci de colocar aqui, e que agora me veio, e que agora eu lembrei, né? Quando vocês forem pesquisar numa base de dados, façam um registro de usuário, se cadastrem nessa base de dados. Por quê? Porque todo o seu registro de pesquisa fica lá. Você consegue salvar, por exemplo, no seu cadastro de usuário, geralmente no canto direito tem lá register, ou sabe, para você se registrar e se logar, por exemplo. Sempre que você for começar um levantamento bibliográfico, você for entrar numa base de dados, entre com o seu login. Porque é muito comum, às vezes, você achar um artigo e aí o seu celular toca ou você sai e as bases de dados, elas têm tempo. Então, se, por exemplo, você fica tanto tempo desconectado, ela volta para a tela inicial e aí você perde a sua pesquisa. Então, às vezes você fala, e agora, como que eu faço para achar de volta aquilo que eu tinha achado? E eu tinha achado um artigo tão interessante e agora eu não consigo me lembrar em que lugar eu vi esse artigo. Então, assim, sempre se logue, porque quando você se loga, o registro das suas pesquisas, elas ficam gravadas.
Então, você consegue acessar, por exemplo, eles têm as áreas, né, do pesquisador, então você consegue minhas pesquisas e você consegue recuperar as pesquisas que vocês fizeram. Então, é muito importante, ao entrar, se é uma pesquisa simples, ok, mas se vocês forem fazer um levantamento bibliográfico, entrem com um login, façam um login na base de dados para que o seu registro, o registro da sua pesquisa fique ali e você depois não tenha o problema de saber que você tinha que ter pegado um artigo e agora você não faz a menor ideia de como que você faz para recuperar aquele artigo que você não conseguiu pegar naquela vez que você entrou. Então, é muito importante essa dica, né, de você... E você consegue, inclusive, salvar os artigos que você acha interessantes. Então, você fala assim, não, eu só vou procurar, eu vou ler os resumos depois. Então, você consegue salvar os resultados da sua pesquisa, por exemplo, quando você está logado numa base de dados, para você poder ver depois, por exemplo, eu quero ver com mais atenção esse artigo aqui, então isso é importante para a hora que você está fazendo o levantamento bibliográfico. E aí, depois de tudo isso, né, vem a parte de começar a escrever. E aí, começar a escrever, aqui tem algumas dicas, né, de portais de escrita científica, que tem várias dicas, assim, eu aconselho esse portal da escrita científica da USP aqui, ele é excelente, ele traz várias dicas sobre escrita, sobre ferramentas, sobre como fazer uma metodologia, como escrever um projeto, como escrever um artigo. Ele é incrível, esse portal. Aqui, por exemplo, se você precisar selecionar revistas para você publicar, aqui tem uma série de dicas de como que você seleciona o melhor periódico para publicar sobre a sua pesquisa. E aí aqui a gente tem o portal de livros abertos da USP, que possui as diretrizes para apresentação de dissertação e teses. A minha dica, não deixe para ver isso no final da pesquisa, porque pode ser que você tenha que refazer todas as suas citações. Então, você precisa saber, por exemplo, que se você vai fazer uma citação direta, que é aquela citação em que eu vou pegar um trecho e reproduzir esse trecho exatamente igual no meu trabalho, eu preciso indicar a página. Eu vejo pessoas assim, desesperadas, falando, às vezes o livro está emprestado, a pessoa, mas a minha defesa, eu estou terminando de escrever e eu preciso saber qual que é a página que estava essa citação. Então, assim, deem uma olhada nas diretrizes para apresentação de dissertações e teses, como que você faz uma citação, para que isso depois não se transforme num verdadeiro martírio ao final. Para quem, por exemplo, está no doutorado, que vai ter 250 páginas de trabalho, isso é fundamental, porque imagina, você tem que rever todas as citações, você tem que ficar procurando páginas de livros, então, para poder fazer a citação correta, você sabe, e isso, os gerenciadores de referência bibliográfica, eles ajudam bastante nessa... Para quem quiser conhecer mais sobre isso, eu deixei ali vários links de tutoriais para que vocês usem essa ferramenta, porque ela ajuda bastante no momento que vocês estiverem escrevendo. E aí, depois de escrever, vem a ficha catalográfica, que é o que todo mundo, há 3 dias de fazer o depósito da tese ou da dissertação, entra aqui em contato com a biblioteca e fala, como que eu faço a ficha catalográfica?
a ficha catalográfica ela é gerada automaticamente no site da biblioteca da FEUSP. Então, assim, não se desesperem, a ficha catalográfica ela é gerada na hora para vocês. Então, vocês vão preencher um formulário com todos. Então, a ficha catalográfica vai ser a última coisa que vocês vão fazer no trabalho de vocês. Então, fiquem tranquilos, e ela é gerada automaticamente no site da FEUSP para vocês poderem colocar no trabalho de vocês por último. E por que ela é por último? Porque vocês vão ter que dizer quantas folhas tem. Então, assim, é a última coisa que vocês vão fazer, vai ser a ficha catalográfica. E aí é só vocês entrarem no site da FEUSP, que ali tem o formulário que vocês vão preencher para poder fazer essa última etapa antes da entrega do depósito da dissertação ou da tese de vocês. E aí é isso. Se vocês ainda tiverem dúvidas, se vocês têm dúvidas, entrem em contato com a gente na biblioteca. Eu tenho, assim, por conta de poucos funcionários aqui na biblioteca, eu não tenho tido, até um pouco antes da pandemia, a gente fazia vários treinamentos aqui na biblioteca, em que a gente dava treinamentos específicos de ABNT, de bases de dados, de recursos, e só que agora a gente não tem mais condição de fazer isso, mas eu tenho atendido aos pesquisadores ou presencialmente aqui na biblioteca. Eu estou aqui todos os dias das 11 da manhã às 8 da noite. Então, se eu não estiver no balcão, né, que às vezes eu fico ali no balcão também, eu atendo na hora que o pesquisador precisa, ou eu atendo também via Meet. Então, eu atendo presencial, eu atendo à distância, e entrem em contato, assim, não deixem as coisas para a última hora, sabe? Tem alguma dúvida? A gente aqui na biblioteca, nós estamos aqui para ajudar vocês a encontrar o que vocês precisam, em qualquer lugar do mundo, inclusive. Nem precisa estar no Brasil, o que vocês precisam. Nem precisa estar aqui na biblioteca. A gente está aqui à disposição para auxiliá-los naquilo que vocês precisarem, mas não deixem para a última hora para poder fazer as perguntas. E conheçam, sabe, vão atrás. Aquele portal do pesquisador, de apoio ao pesquisador, ele é uma ferramenta fundamental. Eu não coloquei aqui, mas eu também vou colocar, porque estava em dúvida se ainda ia ter a assinatura ou não dessa ferramenta, mas a gente tem, parece que agora foi confirmado, né, que a USP vai continuar assinando a Turnitin, que é uma ferramenta de plágio. Então, aí vocês podem escrever tudo, o trabalho já está lá, vocês querem ver lá a porcentagem, né, de similaridade, vocês entrem em contato com a gente, que a gente cadastra vocês nessa ferramenta para vocês passarem no trabalho de vocês. Ela é uma ferramenta bem fácil de usar, então ela vai pegar, né, os trabalhos de vocês e vai dar a porcentagem. Então, aí vocês vão conseguir ver o que é citação. Às vezes faltou as aspas, e aí é só pôr as aspas ali no trabalho. E então entrem em contato com a gente aqui na biblioteca. Essa eu acho que é a principal dica que eu dou. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com a gente aqui na biblioteca, que a gente está aqui para poder ajudá-los naquilo que vocês precisarem. Esse é o nosso trabalho. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que a gente até tem um tempinho, né? Temos sim. Temos tempinho para perguntas, Dani. Então, vamos lá. A Emanuele vai começar. Vou só beber uma aguinha. Oi, Dani. Obrigada, tá? Pela oficina, foi muito boa. Eu reitero esse pedido dos colegas do envio do material, acho muito importante, né? Por causa dos links que você colocou.
Mas a minha pergunta é sobre o acesso do conteúdo assinado no periódico CAPES. Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Sim, é porque assim, aqui eu entro e aí eu faço um login naquele acesso CAF. Eu nem sei se é assim que fala, né? E eu queria saber se esse acesso aqui que eu faço online, ele dá mesmo acesso ao conteúdo assinado que eu tenho aí na biblioteca. Você saberia me Sim. responder? Quando você entra com acesso CAF, ele vai identificar a instituição, porque inclusive você vai ter que entrar, né, com seu e-mail USP, com a senha dos sistemas USP, e é Uhum. o mesmo acesso. Ah, então tá bom. Agora, se você tiver, por exemplo, num computador aqui da USP, você não precisa fazer acesso CAF, ele vai identificar a instituição. Para você saber se você está tendo acesso, você sempre vai olhar e vai dizer, ele vai aparecer, você está acessando esse portal via USP, via... Se você tiver, por exemplo, na Unicamp, via Unicamp. Então, sempre procure a identificação da instituição e aí você pode ficar tranquila que você está acessando o conteúdo assinado. Ah, então tá bom. Muito obrigada. Assinado. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma, Dani. Pode fazer. É assim, você até mencionou a ferramenta Turnitin, que é a ferramenta de plágio, né? E lá na comissão de pós-graduação, está tendo muito esse comentário do depósito da tese e no momento da publicação, porque as revistas fazem essa busca para verificar se existe o plágio. E muitas vezes o artigo que a gente vai publicar, que tem a base numa tese, ele encontra na tese de própria autoria o plágio. Então, tem algumas pessoas que estão solicitando postergar a, a, a incorporação da tese no banco de teses, né? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito. Você tem vários, né, bancos de similaridade, né, que fala, e você consegue, inclusive, em alguns dessas ferramentas, selecionar, por exemplo, os portais que você quer, então você consegue dizer, não, você pode excluir, por exemplo, esse determinada fonte, né, de informação. Mas o que acontece? A questão da similaridade, e por que quando você passa, né, numa ferramenta dessa, ela te gera um relatório? Porque esse relatório ele precisa ser analisado caso a caso, né? Então, assim, quando e a gente tem, por exemplo, esse problema quando a gente está falando também de livros, né? Então, você pega uma tese que virou livro, ela vai ter esse mesmo problema, né? Então, o autor, não, é um outro formato, né? É um outro tipo de informação. Agora, o que eu não entendi, Viviane, é se os artigos eles têm sido recusados pelas revistas Sim, científicas? sim. E a gente já está tendo pedidos de estudantes que defenderam para que postergue por um período, parece que de 2 anos, a publicação no banco de teses USP, porque no momento da publicação existe o uso desse Algumas revistas têm. softwares. Inclusive, eu fui publicar agora recentemente, eles fizeram toda essa análise, enfim. Então, tem bastante disso, assim, e aí atesta o plágio contra a sua própria. Autoplágio, né? Mas é algo que tem acontecido.
Eu acho que isso, inclusive, é uma questão, então, a ser tratada nas próprias. Não são comissões, mas eu acho que nas próprias comissões de publicações, né, dos próprios editores científicos, né, nas associações de editores científicos, porque na verdade essas ferramentas elas permitem que você, por exemplo, consiga delimitar qual vai ser a sua base de referência. Então, de repente, eu acho que vale a pena, e isso, inclusive, é uma coisa que eu posso até enviar, né, para a agência USP sobre essa questão, porque existe, né, uma diferença de tipo, né? E existe, tanto é que quando a gente põe no próprio Turnitin, ele vai ter lá as várias gradações, né, de plágio, e o relatório ele vem lá com as indicações certinhas do que é plágio, né, de verdade, e aí você analisa, você fala, não, é o mesmo autor, porque é estranho que os periódicos estejam fazendo isso em relação às teses, né? Eu acho que isso é Sim, um. eu pensei que era do seu conhecimento, mas é Não, interessante, viu? Então, conversar, porque os pedidos estão começando a aparecer na CPG. E aí a gente está tendo que, de fato, avaliar e colocando mesmo esse pedido em aprovação, tal, lá dentro sim, da CPG, né? Interessante. Mas está certo, obrigada. E assim, só reforçando a importância da revisão, né, da literatura, dessa revisão bibliográfica, até para a publicação, porque também em algumas revistas é obrigatório que exista uma revisão bibliográfica bem encorpada para publicação, caso contrário, o artigo já é rejeitado, né? é. Mais alguma questão? Acho que não, né? Mas foi ótimo, parabéns, Dani. Tivemos vários elogios aqui no chat, né? De agradecimentos. Isso, e vocês pediram para a gente compartilhar, e eu vou entrar em contato com a comissão organizadora para que nós possamos mandar para quem está inscrito, mas de qualquer forma, vocês têm aqui o e-mail da Daniela, e ela pode encaminhar para vocês também, tá? Foi o material, né, como a Dani disse, que foi feito para vocês mesmo, para Isso. compartilhar, para ajudar, né? Dani, você quer comentar mais alguma coisa? Podemos fechar? Então, podemos fechar e foi um prazer, obrigada de vocês ficarem aqui me ouvindo. Muito obrigada, viu? Foi muito bom. E será um prazer conhecê-los, vê-los pessoalmente aqui na biblioteca. Muito bem. Muito obrigada, Daniela, pela rica oficina, né? E eu tenho certeza que o pessoal vai lá agora te conhecer. Pode vir. E muito, muito obrigada pela disposição em comparecer ao evento, em participar, em elaborar aí com tanto carinho a apresentação para as alunas, alunos e alunos da pós-graduação, viu? Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Espero que vocês continuem aproveitando aí o evento que a gente fez, se esforçou bastante para fazer tudo com bastante carinho para todo mundo, tá? Um beijo, gente, boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau.